Mais um podcast começando e a gente sempre se preocupa em trazer assuntos interessantes com pessoas do bem que vão agregar, que sempre vão somar. E ao meu lado está ele, o nosso queridíssimo, talentoso cirurgião plástico, Dr. Vitor Kutaiti. Eu estou com Vanessa Rivelli, a melhor apresentadora do Brasil, e hoje eu tenho a honra, o prazer e a satisfação de trazer um cara que eu conheci há pouco tempo, mas já me apaixonei porque é um cara realmente fantástico e eu acho que ele tem tudo a ver com a nossa filosofia de vida. Júnior Marabá, um desenvolvedor de pessoas, desenvolvedor de gigantes. E eu quero que você assista esse podcast com bastante atenção, porque eu tenho certeza que você vai sair depois dele como um gigante também, porque essa é a especialidade dele. Marabá, muito obrigado de ter aceito o convite, de estar aqui com a gente. A gente tem esse projeto que visa basicamente desenvolver pessoas, de desenvolver nas pessoas a beleza que a gente entende que está em todo mundo. Então, muito obrigado mesmo e é um prazer ter você aqui com a gente. Meu amigo, eu que agradeço. Obrigado, Vanessa. Nós que agradecemos. E fico muito feliz com o convite e espero estar à altura aí para responder todas essas perguntas. Eu vou confessar aqui que eu apresentei meu livro para ele há muito pouco tempo, meu conceito há muito pouco tempo, mas eu tenho certeza que ele tem muito a agregar. E aí eu vou começar te perguntando o quanto você acha importante as pessoas se cuidarem. E aí se cuidar não só da beleza, mas da beleza interior, da beleza exterior, da beleza como um todo. Uau, muito importante. Pouquíssimo tempo mesmo. Ele me mandou ontem o livro, só para você saber. Nem 24 horas. E eu com a agenda lotada, eu ia lá abrir ali um pouquinho, mas muito bom. O quão importante que é. Eu acho que no jogo da vida existem leis, né? Existem leis universais, como a lei da gravidade, né? Não adianta, não importa se você acredita nela ou não, ela existe, né? Se você não respeitá-la. Então tem leis para que a gente jogue o jogo da vida. E teve um cara que foi um marco divisor no mundo, e esse cara ensinou algumas leis. E uma das leis foi amor. E o amor, as camadas de amor que ele veio falar, ele falou de um primeiro amor, que é o amor próprio. Então a beleza tem a ver com o amor próprio, o autocuidado tem a ver com o amor próprio, cuidar de você, primeiro de tudo. Ele colocou uma frase que eu adoro, que ame ao próximo como a ti mesmo. Uau. E essa frase ela é tão pesada e a gente esquece dela. Por que a gente esquece dela? Porque ele manda você amar o próximo como ele julga que você ame a si mesmo. Perfeito. E como a gente menospreza isso, né, Marabá? Como o amor próprio é menosprezado. E a gente sempre foca o amor no outro, sim, mas esquece do amor próprio. E é um ensinamento desse cara que você mencionou, que eu sei que é Jesus, que ele fala assim, olha, ame ao próximo como a ti mesmo. Perfeito. E a gente vai entender, né, como terapeuta, como desenvolvedor de pessoas, como você falou, como treinador de gigantes, a gente entende que todo o baixo de potencial do ser humano está relacionado a uma ausência de algo, da infância, da adolescência, e esse algo é amor. Quando falta amor, vem o trauma, ou seja, o trauma é a ausência de amor. Como a treva é a ausência de luz, sabe? Então, na verdade, a treva ela não existe, ela é a ausência de luz. Então, mas quem sobrepõe é a luz. Assim é o processo traumático e o amor. Então o amor cura, o amor alimenta, o amor faz com que você seja o melhor de você. E o primeiro amor devia ser o amor próprio, né? Claro. Que é um pressuposto que a gente não pratica. A gente sempre, quando você fala assim, quem você ama? Você vai falar seu pai, sua mãe, seu marido, seu namorado, seu amigo, seu treinador de gigantes. Mas e assim? Primeiro a gente. E aí você só se derruba, se destrói. E sabe o que é legal? Pensando em tudo isso que vocês estão falando, a gente fala assim, o meu namorado, ele me completa. Não, eu sou, pode falar palavrão? Por favor. Foda, né? E ele agrega, ele soma. Porque é isso, a gente tem que se amar primeiro. Ele não pode te completar. E aí o Marabá me apresentou um conceito que eu acho muito legal, que são os ciclos. E ele faz exatamente na palestra dele, ele fala uma coisa super bonita sobre os ciclos. E quando falta, eu queria que você explicasse um pouco como isso é importante no amor próprio. Muito bom, vamos lá. Então, é uma teoria, tá? Essa teoria, ela é o seguinte, são ciclos de amor, nós somos feitos de ciclos de amor. Tá. Então, cada memória é um ciclo de amor. Por exemplo, você foi um dia, era almoçar na casa da vovó. Então, você
ia almoçar na casa da vovó, que legal. E aí o ciclo de amor começou. Então você passou na casa de um primo, pegou um primo, chegou na casa da vovó, almoçou, brincou bastante, voltou para casa, deitou e dormiu. Um ciclo de amor se fechou, uma memória se fechou de amor. Tá. Quando teve uma outra experiência na casa do tio Joaquim, e vocês foram para casa do tio Joaquim, foi muito legal, e teve uma briga, seus pais brigaram, e eles acabaram, não dormiu, seu pai não dormiu em casa, e tudo, enfim, a noite se fechou, e você acordou no outro dia e seguiu uma nova memória. Só que aquele ciclo de amor não se fechou. Então ali ficou um buraco. E esse buraco, quando você ignora ele vai te cobrando lá na frente. Então são pessoas muitas vezes que estão ostentando, querendo mostrar para o mundo quem eles não são, fazendo o que ele não pode, e eles vão comprometendo suas próprias finanças ou tudo mais em prol de um ato que é uma ausência de amor lá atrás. Ele quer provar que ele é bom o suficiente. Por quê? Porque essa memória ficou nele. Então, enquanto a gente não voltar, tem a ver com amor, perdoar, né? Se libertar daquela memória para fechar esse ciclo de amor. Como que eu fecho um ciclo de amor de coisas que aconteceram há 10 anos atrás? Né? Eu volto naquela memória ou eu mudo comportamentos do agora? Eu perdoo, eu me liberto, eu ressignifico, eu deixo ir. Perdoar significa deixar ir. Perdoar não quer dizer que aquele cara do trânsito, mas ele estava errado. Tudo bem, eu não estou dizendo que ele está certo ou errado, mas eu perdoo porque eu não vou levar ele comigo para casa. Eu perdoo porque eu deixo ele ir. E dessa forma os meus comportamentos vão fazendo com que ciclos de amores vão se fechando e esses amores totalmente preenchidos vai fazendo com que você tenha um comportamento de abundância. E como é legal você ter esse conceito do fechamento, porque isso vai impactar exatamente quem você é. Porque isso é uma coisa muito legal. Você não é o que você é pelo que você tem ou pelo que você faz no momento. Você é o que você é pelo que você realmente é. Exato. E esse é um conceito da energia da beleza que eu adoro falar, que você só vai ser bonito plenamente se você estiver alinhado com aquilo que você é. Perfeito. A beleza, ela está presente em todo mundo. E eu falo isso muito claramente no livro. Qualquer pessoa é bonita. A gente já deu até exemplos de mendigos, de gente de rua. Que quando faz uma ação que impacta no outro, torna ela bonita. E esse é um conceito de beleza que eu adoro, que a beleza ela está em você, mas sou eu que sinto. Sim. Você só é bonito se você consegue impactar positivamente a vida de uma pessoa. Então, isso é muito louco. Você é bonito se eu sinto a sua beleza. E aí eu devolvo para você esse sentimento. Perfeito. E aí por isso que é uma questão energética. Por isso tanto faz. Se você é loiro, moreno, preto, branco, azul, amarelo, não importa. Se você impacta positivamente numa pessoa, você a torna bonita. Perfeito. E aí este é o conceito de você estar alinhado com aquilo que você é. E por isso esses ciclos são fantásticos, né, Marava? Maravilhoso. E eu estava fazendo uma live hoje de manhã e aí na hora que a Thali chegou no carro, minha esposa chegou, eu fui lá e abri a porta para ela. E alguém na live falou, você abre a porta? Eu falei, eu abro, porque mais importante do que você amar as pessoas é que elas se sintam amadas por você. Sim. Que é um pouco isso. Mais importante do que você amar o seu filho, a sua filha, é você perguntar para ele, você se sente amado por mim? Esse é o ponto central. E é uma pergunta que ninguém faz. É uma pergunta que E muitas vezes alguém fala assim, não preciso falar que você tá bonita, não preciso falar que eu te amo. Precisa sim, é o que você acabou de falar. Isso. Né? Mais importante do que eu amar alguém é fazer com que ele se sinta amado por mim. Até porque essa troca de energia, ela não importa aquilo que você acha. Isso é uma coisa da PNL que eu adoro também, que é a questão da comunicação. A comunicação não é o que sai da tua boca, é o que a pessoa entende. Sim. Se a gente está fazendo esse podcast e você não está entendendo nada, nós estamos perdendo nosso tempo, porque a ideia é que você entenda. E para que a gente se faça entender, é muito importante que haja esse tipo de troca. Perfeito. Que é exatamente isso que você falou. Você se fazer amado e perguntar, opa, você está sentindo amado? Perfeito. E como isso é importante na beleza também, porque a pessoa vai te trocar essa energia. Eu adoro essa troca e eu acho que essa é uma das coisas mais legais da minha cirurgia, sabe, Maravá? Que o meu maior elogio é quando a pessoa volta e eu percebo nela a mudança, né? O impacto que ela causa no ambiente. Então, ela fala, o meu marido me notou diferente. Nossa! Isso é um valor, assim, inestimável. Por quê? Porque ela realmente conseguiu impactar naquele que é importante para ela, o marido, o filho, o pai, a mãe, o amigo,
trabalho, e essa é outra coisa muito comum, né? As pessoas falam, ai, no meu trabalho todo mundo percebeu que eu fiz isso. Esse é o poder da beleza. E eu acho que é isso que a gente tem que buscar. Sim. Tem aquele conceito, né? Um conceito ensinado por esse mestre aí, que foi Jesus Cristo, que é assim como tu pensa, tu és, né? Que tudo parte do pensamento. Só que o que eu estava trazendo hoje, inclusive em reflexão nas redes sociais, foi o seguinte: o que vem antes do pensamento? O que vem antes do pensamento é um diálogo interno. Primeiro, eu tenho um diálogo interno. Aquela reunião que você tem na empresa para resolver os problemas da empresa, você tem dentro da sua cabeça para resolver os seus problemas. Se o seu diálogo interno estiver corrompido, se você estiver em disfunção de diálogo interno, você não sabe nem quem você é. Entende? Então, qual é o ponto aqui? É entender que antes do pensamento concreto, existe um diálogo interno. Um diálogo que eu posso entender que eu não sou o dono da razão, que tem a minha verdade, tem a sua verdade e tem a verdade, né? Ou que talvez a verdade seja relativa. Talvez um 6 aqui, para você é um 9, para mim é um 6. Então os dois estão falando a verdade. Então a humildade de perceber que, peraí, calma, eu posso ressignificar algo. Mesmo que meu pai fez por mim há 10 anos atrás, o ser humano tem uma capacidade incrível, né? Com a consciência, ele tem uma capacidade incrível de sofrer por coisas que aconteceram há 10 anos atrás. Ele tem uma capacidade incrível de sofrer por coisas que nem aconteceram ainda. É verdade. E que talvez aconteça um dia, não, talvez, né? quem sabe. Ninguém sabe se vai acontecer ou não, sabe. ele já sofreu, ele já né? está ele já sofrendo, criou, ansiando um futuro, que é a dita ansiedade. Eu estou ansiando sempre o que vai vir. Então isso é uma disfunção do diálogo interno. Eu estou sofrendo já por coisas que vão acontecer semana que vem. Né? Então, semana que vem, por exemplo, eu sou mestre de cerimônia de um maior evento de estética da América Latina. Eu nunca fui mestre de cerimônia, eu estou pesquisando, estudando, me preparando e tal. Mas eu não estou sofrendo. Mas você não está preocupado? Não, eu vou dar o meu melhor, eu vou entrar em essência e vou dar o meu melhor. Ponto. Talvez não seja o melhor do mundo, mas vai ser o meu melhor. Sim. Já me basta. Que é o que você pode, né? Só que isso é uma ressignificação de diálogo interno, para eu não ficar sofrendo com algo que não está no meu controle de 100%. Entende? Então, antes do pensamento, vem um diálogo interno. E antes do diálogo interno, tá ficando pesado isso, né? E antes do diálogo interno, o que que tem? Tem uma percepção. Só que essas percepções que nós temos de nós mesmos, elas foram contaminadas durante a vida. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo. Eu, desde 8 anos, falava assim, eu quero ser psiquiatra, quero cuidar da mente humana. 8 anos, Nossa, morar na roça. Criança. E aí a minha família dizia, não, todo mundo que é comerciante, é número, para com isso, tem médico na família. E eu falei, cara, mas eu quero e tal. E aí aquilo foi se deteriorando ao longo da vida, e eu fui chamado por várias vezes de burro. Ah, você é burro, você não consegue. Ah, você é burro, você não consegue. Eu me lembro que eu fui aprender a dirigir, e aí o carro morria, né, carro com embreagem. Tem gente que não sabe o que é isso, embreagem é um que fica, né? Pra trocar marcha. E aí o carro morria. Ah, você é burro, você não consegue. Então eu adotei aquela percepção errada, aquela errata de percepção, que eu era burro. Quando eu fui fazer vestibular, que eu saí da roça com 19 anos mais ou menos, quando eu vi a faculdade de medicina tão concorrido que era, eu falei, cara, impossível pra mim, eu sou burro, como é que eu vou passar? Nossa. Então eu fui em ciência da computação, que era menos concorrida. Então eu fiz primeiro ciência da computação, depois eu fiz administração, mas Nossa. sempre procurando coisas que não tinham nada a ver comigo, mas me encaixava, porque eu era burro. Você entende? Então, voltando aqui, a percepção, ela precede o diálogo interno. Então as pessoas... Só para tentar esclarecer isso aqui. Então assim, você primeiro tem essa percepção, nesse caso que ele deu o exemplo, foi colocaram em você. As percepções sempre começam assim. E aí depois, Alguém coloca... essa percepção coloca. que você tinha, você começa o tico e teco a falar ali. Ah, mas você é burro, você não vai conseguir. Perfeito. Ah, não, mas eu quero, mas você não vai conseguir. Isso, ah, mas não é pra você. Não é pra você. Você não é capaz, você não é você não capaz, consegue. você não sei o quê. E aí Você não é isso bom o vai virar suficiente. um pensamento... Que vai virar um pensamento, que aí parte tudo, aí começa comportamento e resultado. E resultado, que é a ação no final das contas. Então, olha só, mas como é que eu mudo se tudo começou, né, eu fui contaminado por todo o meu meio, né, as pessoas à minha volta, o meu ambiente. E pessoas importantes, né? Porque eu aposto que eu Pai, falava pra mãe. você, é pai, mãe, avô, avó, tia, professor. Exato. São pessoas irmão que mais velho, claro. Pra você são muito importantes. E eu tenho 7 irmãos mais velhos, então, Nossa. né, tem uma galera aí que precede antes de mim. Então, imagina, é aquilo que você é prejulgado o tempo inteiro, né? Então, o grande ponto é que essa percepção, ela vai com você e aquilo gera um pensamento que gera um comportamento que traz resultado e você fica naquele loop. Quando Nicodemos falou com Jesus Cristo assim, mas o que eu preciso para alcançar o reino? Ele falou, você precisa nascer de novo. Então, o nascer de novo significa me limpar do velho eu para que um novo eu nasça. Ou seja, para que eu traga a minha essência, porque dessa forma eu consigo
eu consigo ser quem eu sou. Porque a única possibilidade que nós temos de ser feliz é ser quem a gente é. Aquela frase que eu falei na palestra, né, que vocês adoraram lá, que é: a goiabeira só é feliz dando goiaba. Ela não tem Legal outra essa opção. frase, né? Ela não tem outra opção. Ah, mas eu vou dar manga porque manga... Ah, eu vou dar morango, porque morango é mais caro, eu vou ficar rica. Cara, a sua natureza É a goiaba. é de goiabeira. E isso tem tudo a ver com o livro, sabe, Marabá? Isso tem tudo a ver com o conceito. Se eu tivesse ganhado antes... Só uma ladinha, né, tia? Eu já pedi desculpa pessoalmente, eu peço aqui publicamente. Mas tem a ver porque essa essência, é nessa essência que está a beleza. A goiabeira só é bonita porque dá goiaba. E ela só dá goiaba porque ela entendeu que ela precisa dar goiaba. Isso. Então, além de ser uma missão... Ela aceitou a natureza dela. Ela aceita a natureza dela, ela entende a missão dela e ela é coerente com a missão dela. Eu não quero dar morango, eu quero dar goiaba. Perfeito. Isso é fantástico. A coisa mais inteligente que tem é você descobrir quais são os seus talentos, né? O que é que você faz de bem, e você fazer cada vez mais aquilo. E você buscar ser perito em sua obra naquilo. E como isso é bonito, né? E como você vê uma pessoa falando... A gente gravou um podcast agora, ela fala assim: você fala de lipo-fracionada, brilha o seu olho. Sim. Porque isso tem a ver comigo. É uma goiabeira. É uma goiaba. E se você não acha isso em você... E eu vou te ser muito sincero, não é tão difícil assim. É difícil, obviamente, não tem nada Talvez fácil. você precise de um mentor. Sim. Talvez você precise de uma ajuda, talvez você precise desenvolver esse potencial gigante que você tem. Mas depois que você entende isso e você pratica isso, não tem uma pessoa que não vai se sentir bonita. É verdade. Exatamente. Então, inclusive você. Naturalmente. Você Exatamente. vai olhar no espelho e vai falar: nossa, exatamente. como eu sou foda. Foi o que eu falei. Então, nascer de novo é isso, é mudar as erratas de percepções de pessoas que colocaram em mim aquela expectativa, aquela coisa, e eu mudo isso, então eu renasço. Então, renascer significa nascer de novo, significa deixar o velho para trás, deixar aí, né? E às vezes eu chego na palestra e falo com as pessoas, eu não lembro se eu fiz na que eu dei lá na... Eu bota a caneta aqui, todo mundo mostrou. Eu fiz isso no Teatro Bradesco agora, lotado. Eu falei: todo mundo faz assim com a caneta. Agora solta a caneta. A dificuldade das pessoas de soltar. Sério? Uma canetinha caía, outra caía, outra caía. Tinha gente que terminava, tava assim, ainda tipo, solta ou não Olhando solta? pro lado, né, pra ver. Solta, caramba. Solta a caneta, é só isso. Solta a caneta. As pessoas têm dificuldade de soltar. E por que eu tô falando isso? Só para trazer um entendimento de o mais difícil não é aprender algo novo. O mais difícil é desaprender o que foi aprendido. Sim. O que você aprendeu sobre dinheiro, Crenças. o que você aprendeu sobre relacionamento, E o como que você é aprendeu maluco sobre beleza. isso, né? E como é maluco isso, né, Maravilha? Porque como as pessoas têm isso tão forte dentro delas, né? Muito. E o mais interessante é que a gente como pai, a gente como pessoa, a gente como irmão, a gente coloca isso nas pessoas também, involuntariamente. Isso. Como isso é levado, e se você olhar para trás, boa parte das suas crenças... Eu tenho uma frase que eu acho assim... de uma crueldade e que as pessoas repetem: qual? Você tem o dedo podre. sim, Isso vale para a mulher direto. assim, você não se dá bem nos relacionamentos porque você tem o dedo podre. E o mais interessante, o nosso cérebro é tão bacana, ele é tão bom, que ele repete isso só para confirmar que isso está certo. E aí a pessoa tem vários relacionamentos podres porque ela precisa confirmar o que o pai, o que a mãe, o que a avó... Porque o pensamento gera comportamento que gera resultado. Sim. Então tudo está pautado no pensamento. E o pensamento está pautado, repito, naquele diálogo interno. Só que o diálogo interno está contaminado completamente com o filtro que colocaram em você. Então você vai sempre continuar buscando aquele filtro, né, e cumprir aquilo que está sendo escrito já em você. Ela precisa, quase que para agradar pai e mãe, assim, modo de dizer pai e mãe, mas agradar o próprio cérebro dessa verdade que foi colocada, de que ela tem o dedo podre. E se ela não trata isso, se ela não melhora isso, a vida inteira ela vai ter... Perfeito. E aí vamos pensar, chamar isso de papéis. Existem papéis. Por exemplo, você tem aquele papel na família de ser a resolvedora de problema. Tá. Por exemplo, é um papel. Quando você não está afim de resolver problema, você está ocupada, peraí, você que resolve tudo, o que está acontecendo? Né? Você que vai no banco, é você que faz não sei o quê, você... Então, aí a pessoa se sente mal de não cumprir aquele papel. Mas peraí, quem falou que aquele papel você tem que cumprir? Ou talvez para a vida inteira? Talvez foi um momento da sua vida que você quis cumprir. Né? Aí as pessoas te cobram e aí você começa a distorcer sua autoimagem, você também se cobra. Então a distorção de autoimagem vem dessa cobrança que foi colocado, entende? Então são pessoas muitas vezes que a cobrança era de um padrão
padrão de beleza estético que é magra, alta, estilo Gisele, que é aquilo lá de Loira, 1980, 90, loiro, acabou. E aí a pessoa fica... Aquilo é o padrão de beleza na cabeça dela e pra ela beleza é só aquilo. Não, beleza Se é não além for disso. muito Então além. você tá no lugar certo pra saber o que é beleza. Né? Que é a questão da energia. Isso é uma coisa que a gente trabalha muito lá na clínica, que é a questão da balança. A gente tem muita associação de peso com beleza. Então, eu só sou bonito se eu peso 60 quilos. Sim, Se eu 10 peso quilos a menos 10 da quilos da altura. altura que eu tenho. Quer dizer, isso é um conceito absolutamente... 10 quilos a menos, essa crença não botaram em mim. Não, né? não, isso é para sempre mulher é assim. muito comum. Pra mulher. Para mulher tá. isso é muito comum. Assim, eu tenho 1,70 m, eu tenho que pesar 60 quilos. Eu tenho 1,50 m, eu tenho que pesar 40 quilos. Então, esse é um conceito. E esse conceito vem de um padrão de beleza de modelo, vem de um padrão de beleza, mas que é absolutamente furado, porque ele não respeita a biologia das pessoas, ele não respeita a genética das pessoas. E aí, de novo, da goiabeira. A goiabeira só é bonita se dá goiaba. Você só vai ser bonita se você respeitar a sua genética, a sua biologia, a sua essência, o seu cerne. Você é filha de alguém, você é neta de alguém. Isso está trazendo, e a tua beleza está exatamente em ser filha e neta de alguém. Ou seja, ou você respeita essa sua genética, ou você nunca vai ser bonita. Não adianta você brigar com isso. Perfeito. Porque você vai tentar algo que não é teu. E quando você é falso, não existe beleza na falsidade. É tão legal quando a gente entende isso, quando a gente é mais jovem, porque assim, a gente está falando de uma certa maturidade, claro, né? Se a gente soubesse disso quando a gente nascesse, estava tudo muito fácil, né? Mas hoje, a gente acabou de falar no outro podcast, a gente tem internet, a gente tem médicos, a gente tem pessoas Mentores. que cuidam, mentores maravilhosos que estudam. Eu acabei de conhecer o Marabá e a gente percebe, né, o quanto ele estuda, o quanto ele entende. E a preocupação que existe desses profissionais em cuidar do próximo. Porque assim, ele podia estar muito bem na casa dele lá. Assim, eu vou fazer um elogio à mulher dele com todo respeito. É linda, ele mora numa casa linda, ele tem uma vida muito boa. Hoje está um dia maravilhoso. Ele podia estar lá jogando o tênis dele, fazendo o esporte dele. E ele está aqui num estúdio quente, aguentando um cara chato, fazer perguntas. Não é chato, doutor Vitor. Agora eu vou te defender. Fazendo perguntas que estimulam ele a produzir, ou seja, que tiram ele do conforto e da mesmice, exatamente focado em desenvolver a pessoa. Porque essa é a missão. E a gente tem que aproveitar essa modernidade, porque isso é moderno. A gente tem que aproveitar isso. E como a gente aproveita isso? Crescendo. Exato. Usando. Então, eu vou trazer para o meu mundo. Quer dizer, hoje existe uma técnica de lipoaspiração feita com anestesia local, que você não precisa parar do seu trabalho, que você não corre risco. Cara, existe isso hoje que há 20 anos não existia. Imagina, ninguém Por que pensava. não usar? Por que não aproveitar de um mentor, de um cara inteligente, de um cara que estuda, de um cara que se foca em desenvolver pessoas, em treinar gigantes? Por que não usar isso? Minimamente vai encurtar o caminho, né? No mínimo. E muito. No mínimo. E qual a vantagem você tem? A vantagem é de você ser você. Isso. E você aproveitar o máximo do que você pode ser. Olha, e eu vou contar, doutor, por que eu tô aqui, né? Porque eu deixei todo esse conforto e vim para cá, peguei esse trânsito maravilhoso e tô aqui. Porque a única possibilidade de a gente ser feliz nessa vida é cumprindo o sentido da vida. E qual é o sentido da vida? É que a sua vida seja motivo de melhoria para outras vidas. Essa é a única forma. Então, fala sobre amor também, que aquele cara ensinou pra gente. Fala sobre amor, fala sobre servir, perdoar, servir, tudo está relacionado a amor. Só que o que eu ganho com amor? O que eu ganho com esse ato do sentido? Felicidade. Eu sou feliz. Então, a goiabeira dando goiaba, é você ser feliz naquilo. Foi isso que eu escolhi fazer. Perceba que a gente parou na minha parte da história, que eu fui lá fazer ciência da computação, administração, finanças, e aí paramos. Então a gente fala, pô, mas o que esse cara tá fazendo hoje dando mentoria de desenvolvimento pessoal? Né? Então, a gente vai chegar nessa parte da história, que é justamente esse encontro. Porque quando você tá fazendo aquilo que não é para você, uma coisa te incomoda. Então eu digo sempre que o Espírito Santo incomoda. Para não ficar muito religioso, né? Perceba que eu não tenho essa coisa da religião específica tal, não tem.
o Espírito Santo te incomoda. Ele te incomoda quando você está fazendo aquilo que não é para você. Então, você vai ficar sendo incomodado até você começar a fazer um podcast para ajudar mais pessoas. Né? Tipo assim, sua missão é muito maior do que isso, cara. Vamos lá, entende? Então, são indicadores que eu te falei aquela vez. Tem indicador financeiro, tem indicador emocional, eu tô bem, e tem indicador espiritual. São indicadores que eu preciso olhar para saber o caminho, para ir me norteando nessa jornada que vem sem manual, sem nada, a gente, né, colocado aqui. Então, para a gente continuar, e aí como é que você descobriu, como é que você achou, não, eu sou capaz, eu vou fazer o que eu quero, desde os 8 anos de idade. Como você mudou? Isso eu acho que vale até como dica para as pessoas. Como ela muda essa crença? Porque isso foi colocado em você. Eu gosto de uma metáfora bonitinha, que é a gente nasce com uma mochila e vão colocando livrinhos na nossa mochila. A gente carrega ou não, mas você precisa ter percepção de que esses livrinhos não são seus. E como e quando você mudou esse livro, tirou esse livrinho que não era teu? Olha que interessante. Então hoje com algumas especializações, né, eu vou falar um pouco sobre elas, mas o mais importante é entender que hoje quando eu olho para trás, você falou agora, mora bem, eu estava mostrando para ela aqui a foto de 4 anos atrás que eu morava na favela. Entendeu? Eu morava lá e eu tinha projetos sociais nas favelas vizinhas, então eu cheguei a montar em 16 favelas no Rio de Janeiro. Né? Mas voltando um pouquinho antes, quando eu saí da roça com 19 anos e fui buscar fazer faculdade e tal, enfim, eu queria estudar, eu queria aprender, eu falei, cara, do jeito que eu tô aqui dirigindo trator e plantando só, eu não vou conseguir me dar bem na cidade. E eu tive um errata de percepção comigo, eu achei que sucesso estava relacionado a dinheiro, eu achei que felicidade estava relacionada a dinheiro. É o que eu chamo de coisificação. É quando você coisifica a felicidade ou o sucesso. Felicidade o sucesso é muito importante, financeiro, muito. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas isso não é a coisa da felicidade, isso não é a coisa do verdadeiro sucesso. A prosperidade real. Então, só que eu achei que era. Eu falei, se eu ganhar dinheiro vai estar tudo certo. E aí, ser feliz. Eu vou ser feliz e vai estar tudo bem. Só que, na verdade, não é assim que funciona. Você tem que cumprir. Aristóteles dizia que o cosmo te colocou aqui como uma engrenagem. Que você tem a sua função aqui, você tem o seu papel aqui. Tem coisa que é pra você e tem coisa que não é pra você. Né? Tem gente que se ficar no escritório de terno e gravata, matou a pessoa. Tem pessoas que precisam estar em movimento. Então são características. Né? O que a gente estava falando aqui dos perfis comportamentais, por exemplo, são características de cada um. Então eu fui me encontrando, mas sempre buscando isso. Então com 19 anos eu coisifiquei e comecei a trabalhar muito, empreendendo ali um posto de lavar carro. E aí eu montei um lan house, na época existia lan house, né? Então lan house e tudo, e aí eu fiz ciência da computação, abri um laboratório de informática, depois virou uma loja de informática, e ali eu entrei na faculdade de administração de empresa, e essa loja de informática cresceu, e depois eu montei uma indústria de papel, porque eu estava vendo pequenas empresas, grandes negócios, a possibilidade de ser milionário. Eu falei, cara, é milionário, o jogo tá aí, né? Então eu falei, é isso que eu preciso. Aí vendi ali um terreno e tal, e ali já com uns 23 anos, mais ou menos, 24 anos. Então, jovem, bem até jovem. Fechar os 24 anos, quando entrei nos 25 anos, as minhas empresas já estavam avaliadas em mais de R$1 milhão. Então eu já tinha me tornado um milionário com 24 para 25 anos, tá? E, bom, beleza, só tem coisa boa, até agora, né? E aí o que acontece? Veio um negócio, quando você... É igual aquele cachorrinho que corre atrás do pneu do carro, e aí... Só que às vezes ele não tem um propósito de estar fazendo aquilo, não tem um sentido, é o danado do propósito aí. E aí... O carro às vezes para, o cachorrinho olha e fala, tá, mas e agora? Né? É o E Agora, José, de Carlos Drummond de Andrade. Né? E agora, José? Né? Tudo passou, tudo... Então eu cheguei lá e eu falei, tá, cheguei aqui, carro bonito, conversível aqui, quadriciclo, jet ski. E agora? Né? Falei, agora vamos... Casamento. Então vamos escolher da melhor forma possível no embelezamento enviesado pela sociedade. Então aquela mulher bonitona e tal, pronto. Então vamos lá. Mas zerei a vida muito novo, gente. Tá faltando alguma coisa. E ficava aquele vazio dentro de mim que eu não sabia. Então a bebida era exagero, eram muitos carnavais de Salvador, afinal eu sou da Bahia. Né? Então, para buscar preencher aquele vazio. E o que acontece, que eu aprendi muito cedo também, é que o equilíbrio traz prosperidade. Uma sementinha caiu na terra, o mínimo de equilíbrio vai fazer que ela vire uma planta, vai virar uma árvore, vai dar frutos e sombra. Pronto, ela vai cumprir a parada dela aqui na terra. Só que o desequilíbrio traz o caos, para que o equilíbrio retorne. Então, se você cresce em desequilíbrio, vai vir o caos. E foi o que aconteceu, eu estava total desequilíbrio. Era dinheiro de um lado e o resto estava todo desalamanhado. Eu estava com 100 quilos, estava totalmente, tava totalmente desalinhado.
sabe? Totalmente desalinhado. Então, sem o mundo espiritual, né? Sem, acredito em Deus, E sou engraçado, católico. eu vou fazer um parênteses aqui, que é um outro conceito que a gente tem, principalmente para o homem. Para a mulher isso não vale muito, mas o homem se fala, se eu tenho dinheiro, eu sou bonito, eu consigo o que eu quiser. Sim, Que é o desequilíbrio e não consegue. Não consegue. Não consegue. Você pode ter dinheiro, você pode... Não consegue, porque você está desalinhado, você está no caos. E aí, para suprir essa frustração, você vai fumar alguma coisa, beber um excesso, você vai fazer algumas coisas para poder suprir essa frustração, essas pequenas frustrações, e você vai tapando o sol Esse com a vazio, peneira. Né? E é o dito vazio existencial de Viktor Frankl, traz isso muito. Então, o que aconteceu? Com 30 anos, veio uma crise. E o bom da crise é o seguinte, é que a crise ela divide os homens dos meninos, ela divide quem está preparado do amador. Entende? A crise, ela divide o profissional do amador. A crise é uma tempestade, que sempre houvera e sempre vai haver, tá? Então, quando eu estou desprotegido porque eu estou em desequilíbrio, a crise ela me derruba muito fácil. Então, eu fui arrancado como uma árvore sem raiz, fui arrancado no chão. Ou seja, em 2015 as empresas quebraram, eu comecei a perder tudo, ter que vender tudo pela metade do preço para honrar o nome. E tudo foi, e como a desgraça nunca vem sozinha, porque você quando você não tem conhecimento, principalmente, que aí você começa a reclamar do governo, porque Dilma não sei o quê, e aí foi piorando, porque a palavra tem poder, e quando você fica profetizando coisas ruins, voltam a reclamar o que... Enfim, você entra naquele campo. Eu descobri uma traição no meio disso, né? Descobri que a mulher estava me traindo, e eu falei, cara, mas, puxa, não podia ter traído antes de eu estar quebrando, ou depois, né? Tinha que ser agora, justo nesse momento. E aí descobri essa traição, e aí terminamos e tal. E eu me lembro que eu vendi um imóvel, que era o maior imóvel que eu tinha, uma casa, 1 milhão e pouco, e o cara era estelionatário, o contrato estava mal feito. Então eu fui perdendo tudo, assim, igual a cascata. Um dia eu tava caminhando com o meu cachorro no condomínio, e aí eu tava falando com ele assim, cara, a gente vai sair dessa, eu não sei o que tá acontecendo, mas eu vou, ainda bem que a gente se tem. E esse cachorro morreu atropelado. Ai, né? gente. Nesse dia. Até o cachorro, Pedro. Até o Pois cachorro. é. E aí eu olhei pro céu e falei, Deus, o que é, né? O que você quer de mim? Porque tirou tudo, e agora? Né? É pessoal o problema? É pessoal o problema, né? Então, aí foi por isso que eu comecei a buscar muito conhecimento, por isso que eu comecei a ler 5 livros por semana, 1.200 páginas, eu comecei a ler a Bíblia, o Alcorão, o budismo, o hinduísmo. Se você olhar no meu stories agora, você vê que 4 horas da manhã eu estava estudando hoje já. Então, assim, eu me apaixonei por isso, porque aquilo foi me mostrando luz. Só que quando eu fui entendendo que na verdade eu estava vibrando numa vibração completamente errada, estava em desequilíbrio, coisifiquei, eu comecei a entender tudo isso que eu estou trazendo hoje aqui para encurtar o caminho de muita gente, né? Então eu desmoronou, eu saí da Bahia e eu vou para a capital, vou recomeçar a minha vida. E como eu sou kitesurfista, lutador de jiu-jitsu e tal, falei, vou para o Rio de Janeiro, que é mais a minha cara do que São Paulo. Aí fui para o Rio de Janeiro inicialmente, mas a condição zero, e eu tinha pouquíssimo assim, recurso, e eu lembro que eu não conseguia mais pagar o aluguel. E aí um dia eu conheci uma pessoa por acaso, adoro esses por acaso que aconteceram na minha vida, e aí eu conheci uma pessoa, a Nay, e ela falou assim, Marabá, você parece ser um cara tão bacana e tal, poxa, minha mãe morreu de câncer e deixou um apartamento na favela, eu não tenho coragem de ir lá, se você quiser, pode ficar o tempo que você precisar lá. Eu falei, cara, é de Deus, vamos lá, eu não sei o que você quer, Deus, comigo ainda, mas eu vou pra esse negócio. E eu subi o morro. E eu já subi para morar, com a mochilinha nas costas, né? E aí eu ajeitei ali o apartamento, falei, agora eu tenho um lugar para estudar. E comecei a estudar muito. Falei, agora eu vou entender tudo do mundo, da vida, né? Aquela sede de conhecimento. E é muito interessante porque começou a faltar o básico. E aí como vem a pirâmide de Maslow, né? O básico ele subsidia a performance. Então faltou o básico, começa a faltar concentração, foco, começou a faltar tudo. Eu falei, peraí, eu preciso então ganhar dinheiro. Mas eu falei, eu não quero só dinheiro mais. Mas eu falei, tá, mas eu preciso de dinheiro, né? Sem dinheiro não aí, sem dinheiro não dá. Eu quero ganhar muito dinheiro, mas na minha parada eu pensava, mas eu não sei qual é a minha parada. Então eu vou fazer algo para fazer rodar. E é muito interessante porque eu lembrei, foi o seguinte, falei, peraí, eu sou da família de empreendedor. Dentro de mim tem empreendedorismo. Então o que é empreender? Resolver um problema. Falei, eu vou resolver um problema dentro da comunidade. Comecei a procurar problema na favela. Comecei a procurar problema. E eu vi que as pessoas compravam na internet e não recebiam. Eu vi que eles compravam, eles não recebiam cartas, correspondências e tudo, que era de risco. Comecei no correio, eles falaram, não é área de risco. Aí conheci os meninos que faziam isso na Rocinha e eles eram moradores da Rocinha que faziam isso, pegavam as encomendas, levavam. Eu falei, cara, vamos profissionalizar isso? Né? Então vou mandar até depois para a equipe, para vocês colocarem essa imagem aí. Eu tô na entrada da Rocinha, um stand. Eu vi essa foto. Um stand onde eu tô ali, né? Tá lá no meu Instagram também, onde eu tô ali cadastrando pessoas, mostrando, né? Poxa, agora você tem dignidade, você pode comprar na internet e receber em casa. Porque são 400 mil moradores na Rocinha, né? Então são milhares, tem 1.200 favelas no Rio de Janeiro, né? Então assim, são milhares de pessoas que não recebiam
suas compras na internet, que pra gente é muito cômodo, né? Clicou, chega lá. Sim. Eles não. Então eu falei, cara, é um problema, vamos resolver esse problema. Beleza. Comecei a ganhar dinheiro, montei mais favelas do Rio de Janeiro. Então montei em 16 favelas, Morro do Macaco, Complexo do Arará, Manguinhos, né? E fui montando em várias comunidades, né? E o mais interessante disso tudo é que a coisa não parava de me incomodar aqui de novo. Eu falei, ei, você eu já conheço. Mas nesse momento de agora uma pergunta até para ajudar as pessoas. Você já tinha abolido dentro de si aquela coisa do ser burro ou não? Como era isso para você? Não. Porque você trouxe esse exemplo do ser burro. Sim. Você trouxe o exemplo de querer ser psiquiatra e você não era capaz porque colocaram em você. Nesse momento você já tinha resolvido esse ciclo? Não. Não, eu não tinha resolvido 100% não, porque assim, as pessoas me perguntam assim, Marabá, como que eu aumento minha autoestima? A única forma de aumentar a autoestima é fazendo algo com isso. Então, o fazer, ele é muito importante. Como é que eu me sinto autoconfiante para que eu sou bom o suficiente para fazer podcast? Vai fazer podcast um atrás do outro, que daqui a pouco você vai melhorar, você vai ficar bom. Então, como é que eu fico bom, né, fazendo o que eu faço? Vai fazer. Eu imagino que você, quando começou lá na residência, né, tremia, tinha medo, frio na barriga. Pô, como é que eu fico bom nisso? Fazendo, meu amigo. Não tem outro jeito, não. Né? Bom, uma experiência, né? Então, quantos programas você não fez para ter essa confiança maravilhosa aqui do lado? Então, é isso. Ah, como é que eu fico autoconfiante igual ela? Senta a cadeira a bunda na cadeira vai e fazer, vai fazer. Quem não vai viu fazer. a Vanessa anunciar um produto na TV, eu duvido que alguém não tenha visto, porque ela é a melhor apresentadora disso do Brasil. É impressionante a naturalidade e a beleza com que ela põe. De novo, volta para o conceito da energia da beleza, quando a gente descobre a goiaba que a nossa goiabeira tem que dar. É impressionante. E a avó fazendo isso é um espetáculo. Olha, e eu não sabia, e eu falei porque eu vi uma goiabeira dando goiaba. Assim, que né? bom, eu vi uma pessoa que, à vontade, bem. Como é que eu consigo essa autoconfiança? A pessoa que está começando hoje pensa, meu amigo, vai fazer e fazer de novo, vai fazer de novo. Agora, você pode encurtar o caminho com conhecimentos específicos, com mentores, você pode encurtar com ambientes, né? Tudo isso vai te ajudar a acelerar o processo. Mas então, voltando para lá, não tinha resolvido ainda tinha as minhas dúvidas, mas já tinha entendido de onde vinha. Já tinha entendido o que precisava ser feito. Você já tinha entendido que não era seu. Já tinha entendido que não era meu. Tá. Eu já tinha entendido que muita coisa ali tinha sido colocada. Já tinha entendido muita coisa. Efeito sombra e vários livros que falavam sobre isso. Eu falei, opa, peraí, eu já entendi. Mas e agora? Agora eu preciso praticar. Então é igual o perdão. Ah, eu já perdoei, mas agora eu tenho que praticar. Eu tenho que fazer movimentos em prol disso. Até para provar para mim mesmo que aconteceu. Uhum. E aí, essa coisa incomodava. E como eu estudava muito, eu estava prestes a ficar louco, porque eu tinha abrido mão de tudo, né? E de tudo mesmo, sexualidade, entrar em castidade, vários movimentos eu fiz na minha vida para provar para mim mesmo que eu era capaz de mudar tudo. Porque eu queria mais aquele cara mulherengo, que fazia tudo aquilo, não queria mais. Aquele cara morreu em 2015. E nasceu um novo cara. E esse novo Júnior Marabá que nasceu, esse novo tinha virtudes, valores, esse novo não precisava que alguém estivesse olhando para ele fazer a coisa certa, né? O alguém que precisa olhar tá sempre olhando. Então esse era totalmente renovado. E eu precisei me provar muita coisa. Porque uma coisa é falar, né? Outra coisa é você fazer. Sim. Então eu precisei me provar. E aí eu fui me provando e uma das coisas é servir. Falei, eu preciso fazer alguma coisa. Eu falei, peraí, mas como que eu posso servir as pessoas? Né? Eu falei, já sei, eu estou estudando muito, eu vou ensinar o que eu estudo. Então eu lia Milagre da Manhã, ia na comunidade, Milagre da Manhã. Gente, hoje a gente vai falar sobre Milagre da Manhã. Você falava para eles? Falava. Aí eu começava a chegar na comunidade às vezes, falava, Marabá, quando tem de novo? Aí uma pessoa chegava e falava, tô beijando meu marido de língua, tô pegando na bunda, tá melhorando meu casamento. Aí eu falei, cara, meu jeito de falar tá fazendo sentido para essas pessoas. Que legal. E eu falei, cara, isso é muito legal. Porque eu falei, é o meu jeito de falar. E eu sou feliz fazendo isso. E eu gosto disso. Eu falei, cara, isso é legal, eu vou dar uma atenção para isso. Mas eu falei, mas isso não dá dinheiro, eu preciso ganhar dinheiro. Então até aí estava nesse ponto. Aí um dia o Crivella, o prefeito do Rio de Janeiro, visitou meu projeto social em Jacaré. Manguinhos ali, Jacaré são complexos de comunidade. Aí me falaram, o prefeito tá aí. Aí eu fui. Quando o prefeito me elogiou, ele elogiou pelo projeto de desenvolvimento pessoal e não pelo de carta e correspondência. E virou as costas e saiu. Eu falei, não, ele entendeu errado. Eu queria mostrar para ele que aquilo era só um hobby, não, eu queria que ele soubesse que eu estava resolvendo um problema da comunidade. Mas ele virou as costas e saiu. E nessa hora eu lembrei de uma passagem bíblica bem interessante que diz assim, aqueles que têm pouco, o pouco que têm será tirado. E aqueles que têm muito, ainda mais será dado em abundância. Porque os que têm pouco estão com o coração empedrecido. Eles olham, mas não enxergam. Eles escutam, mas não ouvem. É aquela pessoa que está vendo o podcast agora e está fazendo outra coisa não tá nem aí. Nada. Depois no final ela fala assim, foi legal. Não tem ganho para ela.
Agora, se ela senta, pega um papel e uma caneta, se ela olha, se ela se desliga de outras coisas, se ela fala, não, peraí, e ela vai lá, anota alguns pontos para refletir depois, essa pessoa tem ganho. De repente é resposta para ela. Porque ela pediu hoje de manhã na cama, quando ela acordou, ela pediu ali alguma coisa, a resposta está vindo. Eu preciso não só pedir em oração, mas eu preciso meditar para ouvir a resposta. Então, eu nesse momento falei, cara, talvez seja algum movimento espiritual. Vou para casa, vou meditar, vou orar. E aí eu fiz uma meditação que é chamado ensaio mental. Eu fiz uma ponte para o futuro. Eu me vi 2 anos depois, com várias favelas, com um projeto social. Eu chegando, saindo, me vi. E depois me vi treinando e desenvolvendo pessoas. Aí o coração bateu mais forte. Nossa. Aí o sensor... é um sensor a minha goiaba aí. Quantos anos você tinha, mais ou menos? Isso eu tinha 31. Tá. 31. E aí eu falei, cara... Esse é o jogo, sabe? É isso que é pra mim nessa vida. Aí eu lembrei de Nietzsche, um pensador contemporâneo do século XV, se eu não me engano. Nietzsche é um alemão, ele dizia o seguinte: demore o tempo que for para descobrir qual é a sua praia. E quando descobrir, não recue perante a nenhum pretexto, porque o mundo tentará te dissuadir. Vão dizer pra você que isso não dá dinheiro, isso não é bom, né? Ah, não, isso goiabeira. É dá morango, goiabeira. Sabe por quê? Porque o morango ele é mais caro, você vai ficar rica mais rápido, entendeu? Mais bonito. É mais bonito. E aí você fica sabe que isso na medicina isso é muito pertinente, porque as pessoas têm uma tendência a falar para fazer essa ou aquela especialidade para fazer aquilo que dá dinheiro. Mesmo, né? Isso é muito comum. Eu tenho um colega que ele era para ser pediatra e ele foi ser cirurgião plástico, mas o sonho dele era ser pediatra. Ai, que dó! E hoje ele é um cirurgião plástico frustrado porque Sério? ele não é bom no que ele faz. Ele não queria dá isso. goiaba, ele não descobriu a goiaba dele. E, de novo, é isso que você falou, né? De colocarem e falarem, faça aquilo outro, faça isso aqui. Que dó. Não é um pecado, é verdadeiramente Ele pecado. seria um excelente pediatra realizado. Sim, feliz. E dali eu entendi, então, que essa era a parada. Eu falei, agora o que eu preciso fazer? Vou ser obediente às leis que eu comecei falando hoje aqui. E qual é uma das leis? Seja perito em sua obra, seja muito bom. Aumenta a capacidade que aumenta a possibilidade. Tem uma passagem bem legal que diz assim, a um foi dado 1 talento, que era o dinheiro da época, a outro foi dado 3 talentos e outros 5 talentos. Cada um de acordo com a sua capacidade. Eu falei, opa, peraí. Então cada um recebeu de acordo com a capacidade. Então eu preciso fazer o quê? Aumentar minha capacidade que eu vou receber do universo. Deus vai mandar para mim, se eu tiver... R$1 milhão vai se mover agora. Ele vai para um multimilionário igual um Flávio Augusto ou ele vai para o Joãozinho da pastelaria da esquina? É muito possível que ele vá para o Flávio Augusto. Por quê? Porque é capacidade de multiplicação que se tem. Então você se torna meio que um imã daquilo. Então vai para... É o rio correndo para o mar, vamos botar dessa forma, tá? Então eu entendi que quanto mais capacidade eu tivesse, mais eu iria, né, potencializar esse crescimento. E eu estava certo. Porque isso tem 4 anos, 3 anos e pouco. E olha onde é que eu estou hoje em São Paulo, aqui nesse podcast maravilhoso. Muito obrigado. Tendo a honra de dar treinamentos, de dar... eu estava na rádio ontem, e aí o pessoal ao vivo, e aí jogador do Corinthians ali, mandando assim, meu mentor e que tal. Legal. Então assim, jogadores de futebol, atletas de alta performance, grandes empresários. Poxa, aquele cara burro lá da roça, entendeu? Do interior, dando mentoria para pessoas... E aí você quebrou essa barreira do burro nesse momento, então. Nesse momento que você entendeu quando bateu aí dentro. Na verdade, como que a gente vai quebrando tudo isso, né? E fechando esse ciclo de amor. Perdoa, entende, ressignifica, entende que a pessoa deu o que tinha para dar e que não fez nem por mal, não foi por mal para me prejudicar, não foi. E na verdade a gente vai caminhando e aí vai sanando esses processos traumáticos e essas dores vão se sanando e vão se diminuindo e vão ficando cada vez menor. Eu digo, todo mundo é ansioso de uma certa forma, todo mundo é meio que deprimido em alguns momentos, todo mundo é. Só que tem gente que sofre com ansiedade, tem gente que não. Tem gente que tem intervenção medicamentosa para controlar aquilo. Tem gente que não, né? Mas todo mundo tem, de certa forma. Quem não fica ansioso em algum momento quando você se perde pensando que semana que vem, ai meu Deus, semana que vem, então, né? Quem não, sim, em algum momento fica deprimido por alguma coisa que aconteceu? Então todo mundo é sofrer com isso ou não. Então, a minha ansiedade é controlada? É controlada, ótimo. Então eu não sofro de ansiedade, não preciso tomar remédio, né? Por quê? Porque eu me exercito, porque eu medito, porque eu me alimento bem, porque eu durmo bem. Então eu tenho todo um pré-requisito ali que é o jogo, são as regras do jogo, tá? Então o grande ponto é, eu tenho tudo isso e agora eu não sofro com aquilo que existe dentro de mim.
Ou seja, existem coisas dentro de mim, a maldade, porque o ser humano, a essência do ser humano é boa, o ser humano é bom. Só que o que acontece? Por que eu digo que a essência do ser humano é bom? Você não vai ver uma criança de 1, 2 anos perversa, má, cruel. Não tem. Não tem. O que acontece? O ambiente vai tornando aquilo. Então, eu fui assaltado outro dia na Marginal. Eu ganhei uma moto de um mentorado meu, que ele me deu uma Kawasaki Ninja de presente. O cara tinha pago tudo, mas eu fiz ele ganhar alguns milhões lá. Ele pegou na garagem dele, tirou da capa e me deu uma Kawasaki Ninja de presente. Olha que legal. E eu feliz da vida, né? Aí tá, guardei a moto e fiquei aí, vou às vezes treinar jiu-jitsu e tal, vou com ela. E aí eu fui na Marginal um dia chegando de um mastermind que eu participo. Era um domingo, assim, à tardezinha. E duas motos me fecharam e eles apontaram a arma pra mim, para e tal, dá a moto agora. Eu falei, tá aqui a moto, né? Tinha seguro, bonitinho, tá tudo certo. E eles, um virou pro outro e falou assim, atira nele. Ai, credo. E aí eu falei, cara, pra que atirar? Você tá com a moto, tá com o celular, tá com tudo aí. E ele virou, bora, atira nele. E aí o cara falou, aí eu falei pro cara assim, que ele tava no controle, eu falei assim, o que você quer que eu faça? E eu assim, aí ele falou assim, sai correndo no meio dos carros, na Marginal. E eu falei, tá, manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? O cara tá com pistolas assim, na mão. Né? E aí eu falei, tá bom. E aí eu fui, meio que de lado, né, pra ele. E fui correndo no meio dos carros. E ele foi. Quando acabou esse episódio, né, e ele não conseguia ligar a moto, cara. E aí o outro, o que tem na moto de segredo? Não tem segredo, cara. Ele só tá nervoso. Calma, fica tranquilo, que a moto tá toda ok, tá com o tanque cheio, inclusive, fica na paz, né? Brincadeiras à parte. Mas, e aí eles foram com a moto. E na hora, eu falei, tá, Deus, eu já entendi que eu tô sendo testado também pra ver se tudo isso que eu estudo e que eu pratico. Eu preciso perdoar esses caras em tempo real. Porque senão eu vou carregar eles comigo, eu não vou nem dormir essa noite. Eu passei um momento de terror aqui agora. E aí, o que eu fiz pra perdoar? O que eu preciso fazer pra perdoar, inclusive em tempo real, pra eu não levar comigo aquilo? Eu preciso ressignificar. Eu preciso dar um novo significado para aquele episódio. Na hora. E como que eu dei esse novo significado? Eu pensei, se eu tivesse nascido na comunidade, meu pai é alcoólatra, que batia na minha mãe, meu irmão foi preso, o outro foi morto pela polícia. Eu vivi uma vida cruel. Eu sou bombardeado com só é importante quem tem. Cara, e aí cara, de repente, se eu tivesse vivido tudo isso, eu tava fazendo essas loucuras também. Porque a essência do ser humano é boa. Isso foram coisas que foram implementadas nessas pessoas. E dessa forma, meu coração se tranquilizou. E eu falei, eu perdoo vocês, cara. Eu fechei o olho e vi a cena de novo, como se eu tivesse... E eu fui para casa, pode ser difícil de acreditar, eu fui em paz, caminhando. Pela ponte, carros buzinando, porque a ponte não tinha lugar. Você ficou no meio, eu né? fiquei ali no meio, os carros não sabiam, né? Os outros carros que estavam vindo não sabiam o que estava acontecendo, um doido andando na ponte. E eu fui de cantinho ali, e eu fui em paz. Nesse dia eu cheguei em casa, avisei pra Thali, falei, cancela aí cartão e tal, hoje em dia é tudo no celular, cancela tudo, bloqueia tudo. Foi assaltado, levaram a moto. Ela, como assim? Ela desesperou. Não, desespera, relaxa, tá tudo resolvido, inclusive, tá? E fui dormir. Fui dormir tranquilo, no outro dia a moto tava na minha porta, porque o seguro achou, né? Na moto não aconteceu nada, deu tudo, tá? Tranquilo. Então, o que acontece? A vida é isso. Ela vai te testar o tempo inteiro. E você tem que estar buscando realmente recursos psíquicos. Então, o que eu precisei para começar um pensamento? Esse cara tem que morrer, e não sei o quê. Pensamento, mas antes do pensamento. Falaria, né? Antes do pensamento vem o quê? Antes pensa, eu sou um cara de bem, né? Como é que eles fazem isso comigo? Isso é um absurdo, isso é falta de segurança, é a política. Dane-se, tudo isso. Tá? Meu pensamento foi. Antes do meu pensamento foi o meu diálogo interno. Cara, os caras, se você estivesse vivendo essa vida à margem também, era capaz de você estar ali. Você deu fazendo alguma a mesma sorte. coisa. Então, fique em paz, manda energia positiva para esses caras, para ver se um deles desperta e fala, pô, cara, não vale a pena isso, deixa eu fazer diferente. Quem sabe? Então, dessa forma eu ressignifiquei um acontecimento e fiquei fechou em paz o ciclo, comigo né? mesmo. Fechei um ciclo. Inclusive, depois eu peguei a moto para ir pro jiu-jitsu na outra semana, né? Que era o sábado e tal. Aí a Thali falou assim: você vai de moto? Eu falei, vou. Tadinha, desesperada. E o cérebro primitivo, né? O reptiliano, o cérebro que eu chamo de cérebro burro, na hora que eu parei no sinal. Você olhou pro lado, pro outro, pro lado. Não, parou uma moto com dois caras de um lado. Pronto. O coração fez assim, ó. Nossa! Você já até largou, né? E eu virei pra mim mesmo e falei assim, e falei comigo mesmo, diálogo interno. Falei, calma, cara, relaxa, respira. Aquilo ali foi um acontecido, nem todo mundo vai fazer isso. Respira, você pode sim vender a moto. Eu conversando comigo, falei, você pode se desfazer da moto, não tem problema, mas não vai ficar traumatizado não, porque você ama a moto.
Pelo amor de Deus, eu fui pro Ushuaia, já fiz várias viagens internacionais de moto, amo moto. Falei, não, cara, você ama moto, lembra disso. Então relaxa, foi um episódio que acontece, eu conversando comigo, diálogo interno antes de vir o pensamento. E eu me lembro que depois eu parei, tinha uma viatura, e aí tava fechado, e os policiais estavam me olhando e tal, e aí eu falei com eles, aí ele perguntou alguma coisa, falei, cara, primeira vez que eu ando de moto depois que eu fui assaltado. Aí o policial falou, e a gente tá aqui pra uma ocorrência que acabaram de roubar uma moto aqui. Meu Deus. Falei, eu tô tranquilo agora, né? Aí ele falou o seguinte, ele falou, fica tranquilo, porque você com essa faixa, eu tava com o kimono amarrado, ele falou, essa faixa preta aí, ninguém vai mexer com você não. Eu falei, ou vão atirar, né? De cara, de cara, a aparência é preta, deixa eu. Então assim, mas o grande ponto é que a gente precisa ressignificar a vida, eu até comentei isso na live hoje, 2% das coisas que acontecem no dia são coisas que não são legais. 2%. 98% são coisas boas. E a gente só dá então eu falei, eu tô indo para eu falei agora, eu tô indo para um podcast. E eu vou pegar alguns quilômetros e tem trânsito, tem não sei o quê. Pode ter um acidente, pode ter alguma coisa acontecendo, negativa, pode ter algo. Só que isso é 2%. 98% são coisas boas. E a escolha é de cada um, né? Eu vou ver as coisas boas ou negativas. Que o cérebro se atrai pelas coisas negativas, isso é fato. Porque é um instinto de sobrevivência. Por isso que a TV já entendeu isso e passa o quê? Nos programas no final da tarde, tragédia, né? Que é pra chamar a sua atenção. Você tá cansado, trabalhou o dia inteiro, você vai assistir televisão? Não vai. Mas aí na hora que você liga ali, só passa desastre. E aí o cérebro é chamado a atenção automaticamente. Então é uma forma de psicologia de massa de fazer com que as pessoas fiquem ali, porque a propaganda vem no meio do caminho ali e tal. Enfim, é o jogo. Então o grande ponto aqui, pra gente pra sintetizar isso, é que nunca talvez vá passar completamente algumas coisas, mas ela pode ser sanada de tal forma que não me incomode mais. Né? Eu sei que em alguns momentos eu fico meio ansioso por algumas coisas, eu medito, eu respiro, eu converso comigo mesmo, pronto, resolvi. Né? Eu sei que em algum momento eu posso montar de moto, a gente resolve fazer um passeio aí agora eu alugo, né? Porque eu vendi a moto, mas eu alugo e aí eu vou parar e vai ter calma, respira, tranquilo, porque talvez isso vá ficar dentro de mim por muito tempo ainda. Só que hoje já está muito sanado. Então isso é na vida. Porque senão você deixa o seu brilho se apagar. Senão você deixa a sua beleza ser ofuscada, né? Pelas suas dores, pelos seus ciclos de amor que não se fecharam. E essas pessoas que não conseguem ter essa atitude que você teve, né? Você foi lá, você pensou, você perdoou, você sozinho, né? Um mentor conseguiu resolver essa parada, vamos falar assim. Tem que procurar realmente um profissional. Essas pessoas elas têm que colocar no Instagram lá Júnior Marabá Oficial. De novo, não esquece do Júnior oficial. Marabá. Oficial, então elas têm que colocar e acompanhar, pegar dicas como essa, porque e isso está tão disponível hoje, assim. De graça, né? É tão fácil fazer isso. E ele estava contando essa história, eu estava tentando trazer para o nosso universo. Tá. Porque essa história ela é muito rica, ela é muito engrandecedora e ela é uma forma que a gente tem para aprender a lidar com qualquer problema. E eu constantemente atendo mulheres, principalmente mulheres, a maioria do nosso público é mulher, que se olham no espelho, não se enxergam e criam problemas, criam traumas, criam essa mesma angústia que ele criou quando parou a moto do lado, ela cria quando ela está na frente do espelho. E como a gente fecha esse ciclo, e eu vou pedir para o Marabá usar esse mesmo exemplo que ele usou, mas essa mesma técnica, pensando nessa mulher que não se olha no espelho, que não namora de luz acesa, não beija de língua, que não faz. Como ela ressignifica isso? Olha, primeiro de tudo a gente tem que ver aonde que está a causa disso, né? A fonte disso. E muitas vezes foi um pai que abandonou, ou talvez que não tinha tempo para ela. Talvez foi uma dificuldade que ela teve na adolescência com a mãe e aconteceu um caso bem interessante comigo, que uma pessoa me procurou precisando de ajuda, ela falou, eu sou empresária, bem-sucedida, e eu preciso de ajuda porque eu só gosto de homem casado. Eu sinto prazer, assim, mas é fisiológico, é verdade, é real, eu falei, tá bom, vamos entender onde está isso. Basicamente, o que aconteceu? Ela teve problema com a mãe se relacionava com pessoas e ela sempre dava um jeito de destruir a relação, porque segundo ela, os relacionamentos da mãe eram pessoas que não eram legais e ela, desde jovem, com 12, 13, 14 anos, ela já nessa disputa ali, então ela derrubava os relacionamentos. Finalmente, ela depois saiu de casa e tal, e a mãe morreu, depois de um tempo. E o que acontece no subconsciente dela? Ela vê o relacionamento como minha mãe e o marido da minha mãe. Eu vou destruir essa relação. Então a parada dela não é com você.
inconsciente. Era destruir aquilo ali. Que ela não Caramba! conseguiu ter, inclusive, com quase 50 anos de idade. Né? Porque demorou para buscar ajuda. Porque depois a gente começou a fazer um trabalho em prol disso. Então, olha que interessante. A gente está falando não do que está acontecendo agora, do sintoma lá na frente. A gente está falando da causa daquilo, ou seja, está vindo de onde isso? E muitas vezes vem das primeiras sinapses neurais de 0 a 7 ou de 0 a 12 anos. Né? Vamos estender a 12. De 0 a 12 anos, primeiras sinapses neurais, ou seja, onde está sua memória mais forte, que é onde fica mais enraizado em você. Então, o que você aprendeu ali sobre relacionamento, o que você aprendeu ali sobre dinheiro, e não é o que seu pai te falou, não é o que você ensina pro seu filho falando, porque você tem que tratar bem da mulher. Não, é o exemplo. Você falou isso aí, deu um xingo na sua mulher uma hora no carro que você tá sem paciência, aquilo ali faz assim, dentro dele, aprendi, entendi. Na hora, eu posso até ser bonzinho, mas na hora que eu estourar, eu dane-se. Pronto, é isso. Então ele vai aprender com... Então olha que interessante, a gente foi lá na história, fez uma análise autobiográfica, ela me trouxe ali da biografia e tudo mais, e a gente entendeu esse ponto. Opa, peraí, como é que era com sua mãe? Assim, assim, assim. Aí a gente começou a entender. Então, na verdade, o que se falou de dedo podre aí, muitas vezes é aquela referência que eu tenho de homem, e eu trouxe aquilo ali para minha vida. Só que existem duas coisas quando eu não perdoo, e isso é bem interessante ser falado. Existem duas coisas quando eu não perdoo. Uma das coisas é, eu repito o padrão. Por exemplo, seu pai foi mulherengo, muito mulherengo. Você tem uma tendência natural a repetir o padrão do papai. Uhum. Seu pai ficava com a secretária. Você tem uma tendência natural a se relacionar com suas secretárias. E aí eu falei isso pro mentorado um dia, ele falou, não, que é isso e tal, recém-casado, ele tava naquela coisa. Depois de um tempo ele sumiu do meu consultório. E aí depois de um tempo, manda atrás dele, falei com minha secretária, vai atrás, vai buscar. E ele veio e falou, tô com vergonha de você. Você previu isso e eu me relacionei com a minha secretária. Entende? E por quê? Porque é muito comum que o que eu aprendi eu faço, é o meu filtro, né? Então, e vai pro fisiológico, vai para tudo, eu começo a... Então, o que acontece? Esse cara, ele tá replicando o padrão do papai. E acontece uma outra coisa, que é a pessoa dizer, eu sou o oposto. Então, aquela mulher que teve um pai muito grosseiro, ela pode buscar um homem grosseiro, porque o cérebro funciona meio por assemelhação, né? Aqui eu me sinto confortável, aqui é semelhante ao que eu já vi. Então, essa mulher grosseiro, mulherengo, ela vai pros caras assim, por quê? Porque ali é confortável. Tem o cara nerd, óculinho ali? Não, esse não. Mas aquele tá sem camisa, já bebeu demais, já beijou umas duas, aquele ali me excita. Ai, Marabá, eu tenho um problema, aquele ali é o que me excita. Não é, porque seu cérebro funciona por assemelhação e isso é o que você viu lá atrás. Olha que maluquice isso, né? Isso é doideira. Então, aí ela vai pra um lugar e aí o homem que tá quietinho ali, bem vestido, óculinho, que trata ela bem, que ela não quer. Coisa, né? Que sabe conversar coisas interessantes. Esse cara, nossa, é broxante pra ela. Agora, aquele cara que bebeu muito, que tá com a gola já meio... Aquele que já fez um lugar, que tá na porta do banheiro, já beijou umas duas... Aquele ali é legal. Eu quero aquele. Porque aí, Marabá, eu já ouvi muito isso. Mas eu sinto tesão naquele. Né? Então, assim, ela tá refém dos próprios prazeres. Então, quando Jesus disse, negue a si mesmo, pegue sua cruz. Negar a mim mesmo, pegue sua cruz e venha e me siga. Ou seja, negar a mim mesmo é negar muitas vezes o meu desejo da carne. Porque, na verdade, o desejo da carne está pautado naquele filtro que a gente falou da percepção. Então, naturalmente, essa mulher ela vai tender a homens semelhantes ao papai. Peraí, mas tem uma outra coisa. Às vezes ela diz assim, eu não aceito homem igual meu pai. Aí ela vai buscar um homem banana. Aquele homem fraco, aquele homem que não prospera, aquele homem que ela sustenta. Que ela sustenta. Aí ela fala, mas qual é o meu problema? Agora eu tô só arrumando um homem banana. Seu problema é seu pai. Só que não é seu pai o velhinho ou o defunto. É o pai daquele exemplo. É o pai lá de trás. Por exemplo, o pai que eu tenho que perdoar e trabalhar tudo, que eu tive que perdoar, não é esse senhor de 81 anos que eu tenho hoje, que é maravilhoso. Sim. Não, esse é um senhorzinho maravilhoso, gostoso. Era burro, né? Entendeu? É o Ládico de 20 anos atrás. Entendeu? Então as pessoas confundem, porque na verdade é a memória que tem que ser ressignificada. Não é exatamente a pessoa, entende? Então é a memória. Então o grande ponto aqui é que aí ela vai pro oposto porque ela quer enfrentar o pai e ela vai falar, não, mas meu pai não, eu quero o oposto do meu pai. Aí vem o banana. A gente vê isso muito na clínica, filha de mulher muito bonita. As filhas de mulher muito, muito bonitas, ou elas
competem com a mãe e Sim. ficam paranoicas por beleza e acabam sendo, ou elas são exatamente o oposto. É mesmo. E ela vai pro espelho. Um bom exemplo. Minha mãe era muito vaidosa, e ela é gorda, feia, só trabalha e só não sei o que, e não se cuida e não faz não sei o que. É exatamente o oposto. nesse A oposto. falta de perdão. Você Sim. entende que isso está pautado ao enfrentamento ou ao fazer igual? E o que eu preciso fazer para resolver essas duas coisas? Eu preciso perdoar. Porque quando eu perdoo você, eu já não te carrego comigo mais. Aí eu já não repito você Já nem ou não lembra, faço né? o oposto de você. A Aí mochilinha você não foi tá- você. tirei o livro Eu da pego os mochilinha. livrinhos tudo e devolvo, falo, é seu Seu aqui. livro. Não levo comigo. Aí eu vou ser minha essência. Aí eu vou procurar uma pessoa que não esteja pautado nem nessa coisa da camisa, talvez eu também não vou querer aquele do oclinho, mas é uma outra pessoa ali que tal. E pronto. E aí agora eu vou buscar na minha essência, eu vou sentir a verdadeira essência. E não mais com o filtro das erratas de percepções Que aí que eu tive aprendidas. A gente entra no conceito da energia da beleza, que é você ser coerente e alinhado com aquilo que você é. Porque aí você impacta Essência. no outro. Essência. Bem, essência. Você Essência. descobre sua essência e você... Sim. E a pessoa que está do teu lado sente isso. E não tem Essência. como não se encantar por uma pessoa que é coerente com a sua essência. E ó, o papo tá profundo aqui, mas pode aprofundar um Pode, pouquinho mais? mas tá Só mais um legal. pouquinho, só mais um Essa. pouquinho, calma. Vou aprofundar só um pouquinho. Espiritualidade não é religiosidade, não é igreja nenhuma. Espiritualidade é conduta, é comportamento, comportamentos de amor. Eu vou explicar. Imagina que o ser humano ele tem 3 camadas: corpo, mente e espírito. Sim. O corpo, a mente e o espírito. O espírito é o que protege o todo. É o que nos conecta. O espírito é o que me guia. Só que o espírito, eu tenho livre-arbítrio. Uhum. E o espírito, espiritualidade é conduta, comportamento. De repente o homem começa a dar legalidade para o mal entrar na vida dele. Como? Ele começa a ver pornografia. Ele começa a abrir. Ou seja, é uma má conduta, porque sites pornográficos sequestram crianças, adolescentes, Sim. né, abusam de pessoas, aquilo ali... Explora o corpo, a imagem, absurdo, mulher, né? feminilidade. Eu tô clicando... Ah, mas eu não compro nada no site, mas é por clique que eles ganham, lindos, entende? Então, é clique. E ali, além de tudo, eu desejo, que é o que Jesus não desejar a mulher do próximo e tal, eu desejo uma outra pessoa, eu crio um desejo. Tudo isso faz com que muitas vezes o homem, eu vou falar as dores primeiro, o cara gera muita dopamina, são vários vídeos que ele vê, né? E aí muita excitação, quando ele vai pro sexo mesmo, ele pode virar a mulher de cabeça para baixo, 3 posiçãozinhas ali. Rola, né? E aí o que ele faz? Ele brocha. Quando ele brocha, o que acontece? A sexualidade para ele tá relacionada à ansiedade já. Opa, hoje tem. Coração. Tô Já na foi balada. antes. A mulher me olhou. Nossa, e daqui a pouco vai... E se não acontecer? E se não for? Entendeu? E aí ele já começa a ansiar. Processos depressivos relacionados à falta de potência sexual. Um gatilho inicial para começar um processo de desordem mental. Mas beleza, vamos voltar lá. Então, espiritualidade é conduta. Eu estou fugindo porque eu estou acessando aquilo ali. Eu estou dando um exemplo. Então, eu estou agindo com má conduta. Tá bom. Eu fragilizo esse campo espiritual, que me protege, que me blinda, né? Então, pô, eu me considero tão protegido que eu trabalhei nas favelas mais complexas do Rio de Janeiro. Nunca aconteceu nada. 3 anos, 2 anos e meio, quase 3 anos trabalhando nas piores. E eu ia tranquilo, não via também jornal, não via TV, então, tranquilo, né? Finalmente. Então, espiritualidade é conduta. É o que você faz para blindar, manter esse campo espiritual. E o que acontece quando o homem começa a agir, sair dessa conduta de amor, né, de fidelidade, de lealdade, de ser verdadeiro, né? Ele começa a fazer esse movimento, ou ela, e aí essa espiritualidade, esse campo, ele vai sendo fragilizado. E aí é onde o mal entra na nossa vida. O diabo, que é o divisor entre você e Deus, ele não tem poder sobre a sua vida, a não ser que você dê legalidade para o mal. Tá, mas peraí, Marabá, tô começando a entender, vamos lá. Então, eu começo a ter maus comportamentos, o mal entra. Quando o mal entra, ele entra onde? Na minha mente, que é a segunda camada. Aí a minha mente, diabo, divisor entre a gente e Deus. O que é o divisor? Ele trabalha na sua vida por confusão. Você entra em confusão, você não tem certeza das coisas mais, é ignorância. Então, essa espiritualidade, ela é fragilizada, é invadida a nossa mente. E o que acontece agora? Eu começo a ter dúvidas.
eu começo, primeiro, a invadir o espaço de mulheres olhando para bunda e peito na rua, porque eu tô na masturbação. Aí eu já comecei a colher os frutos daquilo. Daqui a pouco eu traio. Porque uma oportunidade surgiu, mas eu vi a oportunidade por quê? Porque eu tô atento a ela, porque eu já tô provocando isso. A legalidade pro mal já foi dada. Você permitiu. E eu comecei. Chegou uma hora que o cara tá ali com a mulher mais jovem, não teve os filhos que ele teve, tal, com a esposa dele, né? Teve, já pariu 2 vezes, 3 vezes, né? Então ele... E aí ele olha e ele fala assim, eu não sei se eu amo mais a minha mulher. Ou seja, a dúvida. E aí é o inimigo trabalhando na vida dele, para derrubar tudo que ele construiu. E aí ele vai dizer assim, não sei se eu amo mais essa mulher, acho que eu vou trocar por essa mais jovem aqui, né? Mais jovem, mais energia. Mais bonita. Né? Mais bonita. E tal, quantas tal. histórias dessas a gente não vê, nossa. né? E aí o inimigo trabalha na vida dele. Não tem nada a ver com religião aqui, tá? Sim. E o inimigo trabalha na vida dele. Falou, opa, peraí, esse aí tá fácil, esse tá faceiro. E aí tem gente que não sabe nem quem é mais. Tem gente que chega um momento que o cara fala, tá, mas eu não sei nem o que eu gosto, o que eu sou. O que eu faço? Quando eu falo de inteligência emocional, gatilho positivo e negativo... E é engraçado você falar disso, qual é o porque gatilho. isso tem tudo a ver de novo com o livro, né? Que é assim, a pessoa que não sabe quem ela é, que não sabe o que A é, gente ela já falou para, disso, né? ela para de se conectar com os outros e ela para de perceber, por mais bonita que ela seja, ela para de causar beleza. A energia da beleza dela cessa. E você pode estar linda, maravilhosa, mas se o mal entrou na tua vida, se tem essa brecha aí que você está trazendo pra gente, parou. Então talvez a beleza esteja relacionada ao mundo espiritual também. Sim. Ao brilhar do Sem mundo dúvida, espiritual. sem dúvida. Né? Porque olha só, o mundo espiritual é meio que o imã que afasta coisas, atrai coisas, né? Então o mundo espiritual que acontece à nossa volta. Então é muito interessante talvez eu olhar para isso, né? Porque talvez esteja aí a resposta de muita coisa. Então o grande ponto é que esse cara, ele deu legalidade pro mal, igual outro dia no Big Brother falando assim, você viu que o cara bebeu demais e aí ele passou a mão na mulher, foi botado para fora do Big Brother e a mulher acabou o casamento com ele, virou uma confusão na vida do cara. Pronto. Eu falei, então, a bebida em exagero é dar legalidade pro mal. Sim. Sim. Eu tomei um vinhozinho, tudo bem. Agora eu enchi a cara. Comecei a Doido. perder a noção. Eu abri, eu dei legalidade pro mal. E só enche a cara quem realmente tá Em fuga. tá em fuga, Sim. ele tá caótico, ele Perfeito, tá fora do perfeito. coisa. Tá se encaixando. Ninguém que tá bem precisa beber tanto assim. Perfeito, perfeito. O adolescente, ele bebe tanto porque ele não tem consciência do que ele é. Ele tá se procurando, ele tá se achando, ele tá perdido. Sim. E aí ele acaba dando brecha para tudo isso. Perfeito, perfeito. E muitas vezes também alguns problemas em casa, ou, né? De ser mal compreendido. Sim, Até porque nem ele compreende ele, né? É um ele estouro tá de testando, célula crescendo ele pra tá- tudo quanto é lado. Sabe Exatamente. quem é, pra onde vai, por que tá ali, qual é a missão. É isso, é isso. Então, espiritualidade é conduta. Eu resumo, então, fechando esse ciclo aqui pra gente entender, é comportamento. Então, se a única forma que eu tenho de realmente fazer o florescer de Deus na minha vida, que é a verdadeira prosperidade e felicidade, é que eu esteja com uma boa conduta. A vida, ela não é sobre prazeres imediatos, ela é sobre desenvolvimento de virtudes e valores, né? Para que eu seja. E entender que o transbordo, ele é além de mim. O meu conhecimento, ele tem que ir além de mim, né? O seu conhecimento tem que ir além. Então, o conhecimento, ele vai além. E não é só ali na cirurgia, mas ensinar para outras pessoas, para um colega, para uma pessoa na rua que está na dúvida. Então o conhecimento tem que ir além. O transbordo, a goiabeira, ela dá goiaba, e a goiaba não é para ela especificamente. Não é pras pra cair, pessoas. Uma ou duas goiabas, não é pra ela cair ali no absorve. pé e... Não. É pra Talvez alimentar, uma é pra- goiabinha ou outra, pra dar ou seja, prazer. tem gente que é escasso, que dá uma goiabinha ou outra e tá escasso. Aí talvez essa goiabinha seja ali para você, mas ela, quando ela se enche de goiaba, não é para ela mais, é para o ecossistema, é para nutrir todos os outros. Então isso fala sobre o transbordo, sobre a minha vida ser De novo, né? Instrumento. Para fazer sentido na vida de outros. Então a goiaba, Sim. ela passa a ser importante quando ela alimenta, quando ela dá prazer para outros, não só para ela. Exatamente. Porque uma goiaba vai ser só para falar, nossa, como eu sou gostosa, nossa, como minha goiaba, uau, olha como ela é boa, minha goiaba. E aí aquilo é o ego, é a satisfação, mas ela só vai ter felicidade plena quando ela Perfeito. E multiplicar. entender que está relacionado aos outros. Eu fui atender um multimilionário outro dia na Paulista e aí numa meditação que a gente fez, ele falando, não, porque você tem um cantor famoso que ele conhecia e que eu atendi, o cara me chamou na frente num show e tal, e aí ele me viu e falou, pô, eu preciso de você. Pô, você fez o cara ganhar mais, eu quero ganhar mais também. O cara já é multimilionário. E aí quando ele me falou isso, eu falei, vamos começar com a meditação então. Fecha os olhos, fechou. Aí eu falei, agora imagina você com todo o dinheiro do mundo, tudo é seu. Deus levou todos os seres humanos para outro planeta, deixou você aqui, só que os bancos estão abertos.
Bradesco, com aquele cofrezão aberto, Banco Central, tudo seu. Você pode fazer igual o Tio Patinhas, mergulhar e sair do outro lado. Não tem seres humanos mais, todo mundo foi para outro planeta, né? E só que Deus te deu todas as chaves aí, as motos, carro, você anda o que você quiser. Pode andar, pode... E os postos de combustível estão abertos, então fica à vontade, é tudo seu. E ele no início fez assim, daqui a pouco ele foi fazendo assim, ó. Eu falei, agora vai andando, anda pelas ruas, escolhe o carro que você quiser. E aí ele foi fazendo assim, ó. Tipo, foi ficando sem graça. Não tinha ninguém, né? Não tem ninguém, gente. Então, assim, tá relacionado. Peraí, isso é só pra gente entender o seguinte: parece que tá relacionado a outras pessoas. Eu vou fazer uma ponte aqui, olha que bonito que fica. O conceito de energia energia da beleza, ela está em mim, mas é o outro que sente. Sim, a gente sempre fala isso. O conceito, você acabou de trazer isso. O conceito de felicidade, perfeito, ela está em mim, sou eu que sinto a felicidade, mas a felicidade só faz sentido se eu sou capaz de fazer o outro sentir. E aí, tô até arrepiado. E aí fecha o conceito de energia da beleza, e por isso eu agradeço demais de você estar aqui, porque só engrandeceu a nossa ideia, o nosso conceito. Obrigado. Beleza é aquilo que eu pratico no outro. Isso é a beleza. E é tão bonito a gente falar nisso, né? Eu sei que foi um podcast diferente, né? Um podcast super complexo. Fora do nosso padrão. Não é pesada a palavra, mas fora do nosso padrão, profundo e fora do nosso padrão, né? E quando a gente começa a ouvir uma pessoa, um mentor de gigantes, que estuda, que sabe o que fala, parece tão simples, mas talvez você que está ouvindo a gente, que está assistindo, nunca parou para pensar em coisas que ele falou aqui e que hoje você teve acesso aqui, ó, de graça, fácil, pode ouvir, pode passar para todo mundo e seguir todo mundo. É sempre uma experiência enriquecedora. Muito Marabá, obrigada. Puta, de coração, velho. Muito obrigado, prazer. Espero ter justificado a distância, o tempo, o trânsito, tudo mais, porque pra gente foi fantástico. Espero que para você que está assistindo também tenha sido como foi pra gente, porque realmente foi uma aula e foi uma forma de você entender que a tua beleza está na tua essência. A tua beleza está em você. É só você buscá-la, que ela está aí dentro. Muito obrigado. Perfeito. E é maravilhoso isso, porque além de tudo a gente conseguiu mostrar para as pessoas que você pode, quando você se conecta com a sua essência, além de você ficar feliz, você alcança coisas que você não imaginava. E isso vem no fluir. É aquele campo espiritual que vai trazendo coisas. Então, quando você falou no início aí, eu fiquei feliz. Eu falei, caramba, né? Ele elogiou a minha casa, elogiou o meu estilo de vida. Nossa, mas ninguém sabia até então o que eu tinha passado, né? Sim. Então isso é mais legal ainda, porque mostra para as pessoas que independente do que você está vivendo hoje, isso não te define. Independente do que você viveu ontem, o que você está vivendo hoje não te define. Quem que você quer se tornar daqui para frente e o que você vai fazer, né, dos movimentos daqui para frente é que define os seus próximos passos. Então, obrigado, doutor. Fico feliz em ter... Nós que agradecemos essa experiência pelo enriquecedora. Carinho, e estou aberto para sempre que quiser me chamar. Você não segue Marabá, Júnior Marabá Oficial. É uma delícia segui-lo, porque além das lives dele serem fantásticas, eu tenho chegado da academia exatamente na hora que ele começa a live. Cedinho. Inclusive ele não sabe disso, eu não falei, mas eu tomo o meu banho da manhã logo que eu saio da academia, ouvindo desse celular ligado, tomo bronca da minha mulher, porque está me ajudando demais, é um prazer tê-lo aqui, muito obrigado de coração. Obrigado. É um prazer enorme ter aqui. Volte mais vezes. Te espero no Encontro de Gigantes. Nós já falou que vai e a agenda não bateu. Se eu não for no Encontro de Gigantes, com certeza o tratamento eu vou fazer. O tê-lo como mentor eu terei. Porque... Gente, o Encontro de Gigantes é um encontro que eu faço em casa, né? É um dia de vivência, de experiência, onde a gente troca ali na sala de casa, são para pouquíssimas pessoas, onde eu entrevisto-as e aprovo-as. Eu vou entrevistar ele ainda para ver se eu aprovo ele lá. Tomara que sim. Tomara que sim. E além de tudo, é o que você estava me perguntando, e é justamente por isso, porque às vezes a complexidade, por mais que pareça fácil na hora que você vai botar em prática, pode surgir dúvidas. Sim. E aí eu criei agora um programa de acompanhamento, um programa de desenvolvimento pessoal, que é um programa anual, onde você vai entrar e a gente vai ter encontros no Zoom, e vão ter aulas gravadas, encontro no Zoom, material didático, tudo isso para que a pessoa vá. Então são gigantes, tá, que vão estar participando desse programa para a gente ter esses encontros, e aí eu vou segurando na mão de cada pessoa e ajudando ela a implementar aquilo na vida. Que legal! Parabéns pelo seu trabalho. Parabéns pelo trabalho e obrigado. Foi uma delícia. Van, obrigado. Você, como sempre, agradeço. Um doce. Eu sou muito feliz de fazer esse podcast, porque... Como o Marabá acabou de colocar para a gente está aqui para ajudar os outros, e eu acho que realmente esse ajudou muito. Com certeza. Obrigado, Marabá. Obrigada a todos vocês. Até a próxima.